Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista, que hoje vai falar sobre a Semana Nacional da Voz. Eu tenho aqui a Gabriela Sostnes e a doutora Eliette Inácio, fono e a otorrino, para falar sobre esses cuidados da voz, falar sobre essa semana. Queria começar mostrando que talvez a voz seja um dos pontos do cuidado que nós temos conosco, que a gente deixa um pouco de lado. Vocês concordam com isso? Concordo, né? Porque a gente não vê, né? Acho que muitas vezes a gente tem cuidado com o corpo, em alongar, em aquecer, em fazer algum alongamento antes de fazer alguma atividade física, mas o profissional da voz esquece de aquecer, de ter cuidado com o instrumento vocal dele, né? Porque acho que talvez não veja, não sinta. Quando se vai ao otorrino, geralmente já se vai com problemas? Normalmente já chega como quem vai para a UTI, né? Já está com problema mesmo, dificilmente para pesquisar, fazer prevenção. Certo. E a história do aparelho fonador, ele está dentro do seu corpo. Então você tem que cuidar do corpo como um todo, porque aí o aparelho fonador é beneficiado, não pode separar. Às vezes quando eu chego para algum paciente, olha, vamos evitar tais e tais alimentos, eu nunca mais vou comer isso. Eu falei, você quer ficar saudável? Vai ter que tirar isso, não tem muita opção. Entendeu? Quando se pensa numa semana como essa, qual o principal objetivo que se tem? Olha, essa campanha, a 20ª Campanha Nacional da Voz, que hoje é o Dia Mundial da Voz. Então, qual é o objetivo da campanha? Qual foi o foco? Antes de iniciar, eu queria falar que isso é uma iniciativa da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço, da Academia Brasileira de Laringologia e Voz e da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Então, o foco da campanha é alertar a população em termos preventivos para evitar as coisas que podem provocar a doença da garganta, tá? A voz vem do aparelho fonador que fica na garganta, né? Então, o foco qual que é? Um alerta à população por algumas coisas que ele poderia evitar se tivesse cuidados. Tem sinais? Tem. O primeiro sinal é a rouquidão. O primeiro sinal que a garganta está sofrendo é rouquidão. Poxa, uma rouquidão com mais de 2 semanas, você tem que procurar. Qual é o especialista que cuida de garganta e de voz? É o otorrino. Então, se está com um problema de rouquidão com mais de 2 semanas, tem que procurar o otorrino e daí ele vai examinar, fazer o exame, que eu brinco muito, que a garganta ela é dividida em partes. Tem a garganta alta, que todo mundo vê, se você olha até no espelho, você vê a faringe, que é a garganta alta. Mas a garganta baixa, que é a laringe, não, precisa de um profissional especializado, e até mesmo um profissional especializado a gente não consegue, faz um espelho, faz uma laringoscopia indireta, mas o mais específico é a videolaringoscopia, que pode ser flexível ou rígida, mas tem que examinar em qualquer pessoa que tem uma rouquidão com mais de 15 dias. Muitos desses profissionais, Gabriela, eles usam a voz o tempo inteiro e os sinais estão também o tempo inteiro. Alguns até gostam de sinais como uma rouquidão, para utilizar isso. Como é que a fonoaudiologia trabalha esse sinal que muitas vezes é um alerta e também uma marca, dependendo desse profissional? A rouquidão, ela é aceita socialmente, né? As pessoas acham bonitinho ser rouco. Ah, como é bonitinho, é charmoso, né? É sensual. Mas a rouquidão é sinal de que tem alguma coisa errada na corda vocal. Então tem que pesquisar, tem que ir ao otorrino, fazer o exame, né? E se necessário, se o otorrino realmente vê que tem necessidade, encaminha o fonoaudiólogo para o tratamento, né? Para melhorar desse sintoma. Nessa semana, qual a programação? Bom, hoje e amanhã, ou seja, 16 e 17 no Shopping Maceió, e dia 18, não horário de shopping, mas assim, de 10 às 20 horas, porque tem muito aluno que está ajudando, eles precisam pegar a condução, então a gente ficou em 20 horas, hoje e amanhã. E na quarta-feira, dia 18, na Praça Deodoro, das 8 da manhã às 16 horas. Isso daí, quando se busca, tem problemas mais graves que podem ser identificados num momento como esse? Tem, sim. Quando o paciente chega com rouquidão,
A primeira coisa que você pergunta quanto tempo, se ele é um profissional da voz, se ele fuma, se ele bebe, porque o cigarro, por si só, porque às vezes a pessoa diz, mas eu fumo um pouquinho, 4 a 5 cigarros por dia, você já pode provocar uma metaplasia na mucosa das pregas vocais, ou conhecido como corda vocal, tá? Cordas vocais. Dessa metaplasia, se você continua a fumar e além disso ainda bebe, isso, porque assim, o fumo, todo mundo sabe que tem um monte de agentes tóxicos. Esses agentes tóxicos, eles já fazem o ressecamento da garganta, já piora, e provoca o mais temível, que é o câncer. E o foco da da campanha é exatamente esse, é pegar uma pessoa que está com câncer inicial, porque se você tem um câncer inicial, você melhora em torno de, você dá uma sobrevida desse paciente em torno de 90%, sem muita consequência para a vida dele. Mas se você demora muito tempo, essa sobrevida cai de 90% para 30%, 40%. E com muitas dores, com muito sofrimento. Então, se a gente conseguir já dar o diagnóstico bem no início do câncer, eu acho que já valeu a campanha. Esse paciente que é identificado, ele é direcionado? É. Ele chega para nós lá no shopping, a gente não vai conseguir fazer o exame de vídeo, porque é um equipamento que precisa de esterilização. A própria Anvisa não ia deixar colocar no aparelho, nos equipamentos desse abertos, assim, para todo mundo. Então, o que é que a gente faz? Faz uma anamnese, tem uma anamnese, uma ficha de anamnese, e dependendo, porque assim, não vou entregar minha idade aqui não, mas eu tenho mais de 35 anos de otorrino, né? Então, a gente tem o feeling de quando aquilo dali não tá bem. Então, a gente já encaminha. Mas qualquer pessoa, por exemplo, a gente encaminhou um que estava com pigarro há 2 anos. Ele não tinha rouquidão, só tinha pigarro. Vamos encaminhar para ver porque tem 2 anos. Mas eu fui para o médico, ele me passou um remédio muito caro e eu não pude comprar. Falei, você fez dieta pelo menos? Porque melhora muito com a dieta. Não fiz não, mas eu vou fazer. Mas a senhora me dá o encaminhamento para o posto? Dou, não tem problema. Tem postos? Tem, é o PAN Bebedouro. É de hoje, né, no dia 16 ao dia 20, vai ter atendimento lá. Tem algumas dicas que podem ser dadas assim para início daqui do programa, que evita problemas, como esse exemplo, vocês falaram do pigarro. Existem dicas que você pode evitar um grande problema, Gabriel, por exemplo? O pigarro geralmente é por falta de hidratação, mas pode ter outros problemas, né? Por exemplo, refluxo gastroesofágico. Mas para evitar o pigarro, a gente pode tomar bastante líquido, né, que é o ideal. E aí você já diminuir. Não pode fazer de jeito nenhum. É bom né? evitar, né? Teve vontade de pigarrear, engolir saliva várias vezes, Olha, tomar eu às vezes água. dou uma diquinha para alguns pacientes, né? Você está sentindo que está um muco, tomou água, mas não conseguiu limpar a voz, dá aquela tossida meio sem som. Faz uma força primeiro. Como se for, enche o peito de ar e dá uma tossidinha para você tirar o muco ao invés de fazer... Esse chicoteamento de uma prega vocal contra a outra, você machuca. Você pode fazer a força, depois solta o pigarro. Mas é bom evitar isso, tomar bastante água, hidratação. Tem outras ações do dia a dia, além de se hidratar, que ajudam? Por exemplo, nós estamos num ambiente com ar-condicionado. Isso, por isso a necessidade da água. Lugares com ar-condicionado, exemplo, nós estamos em Maceió, que é uma cidade muito quente. Aí você entra num lugar quente, você vai para um lugar frio, um lugar quente, um lugar frio. Tem cuidados que se pode ter para melhorar isso? Tem. O choque térmico, o que é que eu peço? Se você está num ambiente muito quente, você vai entrar no refrigerado, para uns 2 minutinhos para a tua temperatura, isso antes de entrar no gelado, para a tua temperatura corporal se normalizar, e depois você entra no gelado, do que você entrar de vez, entendeu? Então, alguns cuidados, isso pode ser evitado do choque térmico. Você falou da água. Tem temperatura essa água? Fresca, natural, não pode gelar. O ideal, principalmente profissional da voz, quando está em uso, é tomar água em temperatura ambiente. Então, né? aquele que toma cerveja já está cometendo 2 erros, o álcool e a temperatura, né? Olha, é verdade, né? Tanto que eu brinco, dá um golinho de cerveja, 2 golinhos de água, né? Porque é gelado, você desidrata, mas não é só a laringe, a garganta, não. Você desidrata o organismo como um todo. Então, para repor, água. Água. Sempre Sempre beber água. com a aguinha ao lado. Isso.
A gente falava até antes sobre alguns exercícios. Geralmente, quando vem na memória popular, pelo menos no coletivo, a gente pensa que exercício é para quem trabalha com a voz. Existe algum tipo de exercício que é recomendado para qualquer pessoa? Os exercícios, eles são bem individualizados, Wendel, por uma questão mesmo que cada um tem umas pessoas que conseguem fazer, outras não. Certo. E depende do problema de cada um, né? Mas assim, não é só para profissional da voz. Então a gente faz exercícios também para pessoas que já adquiriram o problema, por exemplo, que estão com nódulos vocais, pólipos e outras patologias. Então esses exercícios vão ajudar a diminuir essa patologia ou até mesmo fazer com que essa patologia suma. No caso, exemplo, também de alguém que usa a voz e precise gritar. Isso daí pode ser... Olha, Wendel, dá para gritar sempre e cuidar da voz ao mesmo tempo? O grito. É um dos maiores abusos vocais. Exato. O fato de você gritar, você faz... É muito impressionante depois de um jogo, que é o seu time que está ganhando. Se você for quase que imediato fazer um exame de laringe, você toma um susto. Você tem hemorragia na prega vocal, tá? E se você continua, vamos supor, foi um jogo inteiro, você faz o nódulo vocal e é um nódulo hemorrágico, ou seja, não dá para gritar e depois você cuidar da voz, isso não existe. Deixar o grito para situações de emergência. E depois fazer o repouso vocal para recuperar a voz. A gente falava até de uma época questão do teatro. No teatro, em alguns momentos, você precisa projetar essa voz bem distante. Existe técnica, existe uma forma de você não gritar, mas você colocar sua voz A fonoaudiologia trabalha isso, técnicas de respiração, de impostação de voz, tudo para diminuir o abuso vocal. O abuso vocal vai ter, mas vai ser bem menor com a técnica, né? Então isso... O que você vê muito também é que a pessoa às vezes fala na garganta, pulando as veias aqui no pescoço, você vê. Ou seja, por isso que eu recomendo fazer atividade física. Ali está sendo agredida a corda vocal, né? Tem certeza. Muitos cantores assim, né? E tem pessoa, eu tenho uma residente que quando ela fala, eu falei, ai meu Deus, minha filha, procura uma fono, vai lá na Gabriela para você aprender a respirar, a falar. Que o que acontece, a pessoa esvazia toda a capacidade pulmonar. Aí eu mando fazer atividade física para melhorar a capacidade respiratória e pulmonar, que você vai ter uma reserva para você falar melhor, até para você ter um alcance de voz. Porque se você fica deixando as veias túrgidas, essa tensão aqui cervical no pescoço, você traumatiza imediatamente. Mas você acredita que eu tenho vários pacientes, atletas, professores de academia, de ginástica, que mesmo assim não sabem, né, respirar. Tem que ter essa coordenação, saber respirar, né, desse ar que está saindo com a fonação. Eu fico brincando que, exemplo, uma vez em algum período eu fiz teatro, ali você descobre que não sabe falar, não sabe andar, não sabe... Porque tem que ter uma respiração muito boa e uma articulação de fala. Impressionante, assim, não é algo ensinado, né? Você é ensinado uma série de ações ao longo da vida, mas dificilmente você você vê pais e filhos dizendo assim, olha, postura da voz, postura de como... porque a corda vocal ela não foi feita para falar, ela foi feita para respiração e proteção. Com o desenvolvimento da espécie é que a gente começou a usar para fonar, não é isso? A laringe é um órgão nobre, você respira através dela. Por isso aquela coisa da gente estar cuidando das doenças da garganta, exatamente porque é um aparelho nobre. Na hora que você está com uma lesão grande, você tem dificuldade para respirar. Mas é uma dificuldade que não é pulmonar, ela está aqui. Entendeu? A gente está falando desse cuidado com a voz, a gente já chegou a falar sobre a alimentação, mas eu quero tocar um pouco mais nesse assunto no próximo bloco. A gente vai para um breve intervalo e volta já. Como brasileiro, eu me sinto responsável pela preservação dessa riqueza natural.
fiquei sabendo sobre os corais da Amazônia por meio de uma ação de comunicação que o Greenpeace fez, falando sobre a descoberta desses corais super raros e também sobre a ameaça que eles estavam enfrentando, né? Então foi aí que eu assinei a petição e aí estou acompanhando até hoje o desenrolar dessas ações, né? O que me motiva a fazer parte do Greenpeace, em primeiro lugar, a questão da proteção ambiental, em segundo, porque eu confio muito no Greenpeace, eu acredito muito no impacto do trabalho da organização. Uma imagem que vem bem forte na minha cabeça foi aquela ação no Cristo Redentor e também da ação contra a caça de baleias. Eu sou contra a ação das petrolíferas por conta do grande risco de um desastre ambiental, causando a morte dos corais e também um impacto em toda a população que sobrevive por meio da pesca ou do turismo naquela região. Eu e mais 1.700.000 pessoas já assinamos a petição, mas precisamos que mais pessoas se envolvam com essa campanha, para que essa ameaça deixe de existir completamente. Eu sou Victor Teramoto, doador, e também defendo os corais da Amazônia. Venha com a gente, somos Greenpeace. Ter uma carreira na Espanha, para um garoto pobre como eu, só seria possível se fosse jogador de futebol. Eu nasci numa comunidade pobre, no subúrbio de Olinda. No começo, eu tinha vergonha de falar que meu pai vendia pipoca. Hoje, eu tenho orgulho disso. Ele esforçou o máximo para a gente estudar na escola por muito tempo. O que eu tenho hoje na Espanha foi porque eu entrei na escola de tempo integral. Foi lá que eu descobri que eu poderia realizar meus sonhos, que eu poderia fazer uma faculdade. Hoje eu tô lá na Espanha, né? Acabei a faculdade, sou engenheiro atualmente. Foi tipo, consegui chegar. E hoje eu tô aqui de volta, depois de 10 anos mais ou menos, e fazer uma surpresa para meus pais. Surpresa, né? Matar a saudade, agradecer tudo que eles fizeram por mim. O Ministério da Educação criou 500.000 novas vagas para as escolas em tempo integral de ensino médio em todo o país. Mais oportunidades para mais brasileiros. E a escola de tempo integral mudou minha vida. Mudou muito minha vida. Ministério da Educação. Governo Federal. Ordem e progresso. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui com a doutora Gabriela Sóstenes e a doutora Eliette Inácio. Estamos aqui falando sobre a Semana Nacional da Voz. Começou hoje, segunda-feira, vai até 20. Até o dia 20, né? No caso é sexta, não é isso? Sexta-feira, é. Até a sexta-feira. A gente quer reforçar que há atendimentos hoje no Maceió Shopping, amanhã também, não é isso? Isso. Tem Praça Quarta-feira na Deodoro. Tem também em todo o estado, não é? Tem, Acho né? que Eu vi que tem em Arapiraca, Em né? Arapiraca. Foi um Isoladas, local que a né? gente conseguiu, Arapiraca, no shopping, acho que Parque Shopping, lá em Arapiraca. Como é que está a questão desse cuidado com a voz? Agora no interior, você começou por essa informação. Eu imagino que sim, em Maceió, que é uma capital, já há um problema, essa dificuldade de conscientização, de levar ao atendimento. Imagino no interior, como é que está isso? É possível saber? Infelizmente, mais de 80% da população de Alagoas não tem condição de pagar um plano de saúde. Então fica muito difícil. E o que é pior, posto de saúde é bem reduzido, especialista é bem reduzido. Então fica difícil. Daí a necessidade da campanha de pelo menos orientar essas pessoas. Porque examinar todo mundo, quem não tem, é uma oportunidade, pelo menos. é uma oportunidade de fazer um exame, porque a gente está disponibilizando o posto Pan Bebedouro somente para atender o pessoal da campanha. Não vem ninguém, que geralmente é marcado pelo Cora, mas não vai ser. Eles liberaram só para a gente encaminhar do shopping para lá. Ou já vai direto também. Quem quiser ir direto para o PAN, também tem otorrinos lá fazendo o atendimento. Não tem fundo. A gente tem não tem. Eu sempre digo que o jornalismo tem o privilégio de poder conversar sobre tudo de uma certa maneira. E algo que está em qualquer debate sobre saúde é peso. Vocês acabaram de falar também que, interfere na voz. O quanto interfere na voz, sobrepeso, a obesidade? Olha, eu vou falar do ponto de vista da otorrino e depois a Gabi fala do ponto de vista da fono. Sim. Infelizmente, a gente está num país de obesos, aliás, num mundo de obesos, né? Então, assim, comer copiosamente faz mal, porque o estômago, ele tem um limite. Se você enche muito o estômago, na hora que ele começa a trabalhar, esse conteúdo gástrico vai subir até o esôfago, do esôfago vai molhar a garganta.
Esse ácido, ele foi feito para digerir os alimentos que a gente come. Então, imagine um ácido desse, quando ele vai para a laringe, ele vai queimar inevitavelmente. Tem gente que tem problema de garganta, vai anos, mas é aquela dor que não incomoda. Sabe aquela dorzinha todo dia? Investigue que tem um refluxo. Então, quando a gente pega, assim, olha, tem paciente que chega para mim que está roncando. Quando eu meço o perímetro abdominal dele, muito grande. Eu falei, eu não vou melhorar o seu ronco se você não emagrecer. E não tem cirurgia? Eu falei, a cirurgia do ronco a gente só faz quando você der uma sacadinha. Porque senão não vai funcionar, porque a gente não engorda só por fora. Você engorda também por dentro. Só que o ronco não é o assunto da pauta. Sim. Mas depois a gente toca um pouquinho no assunto. Mas quanto isso daí para a fonoaudiologia? Para a fonoaudiologia é a questão do refluxo gastroesofágico, né? Que esse ácido queima a corda vocal e com certeza vai interferir na voz, vai gerar rouquidão ou mesmo pigarro. Tem um mito, né, de que, exemplo, pessoas acima do peso têm uma voz mais potente. Geralmente você tem alguns mitos populares. Não é mito. Não é mito. Porque o aparelho fonador, ele não está sozinho. Certo. Vamos dizer, é toda uma caixa de ressonância. Caixa torácica, a garganta, os seios da face. Você observa que tem alguns jornalistas, inclusive âncoras, que quando estão muito gripados, você sente daquela voz anasalada. Mudou completamente a caixa de ressonância. Não é nem que ele esteja gordo. Ele está com alteração de sinusite ou rinite. Óbvio que se você estiver gordo, você tem uma ressonância. Se você emagrece, você vai mudar a sua ressonância. Você tira toda aquela... Alterou a anatomia, entendeu? Mas muda para melhor. Muda para melhor, né? Sono interfere? Muito. Porque o sono, ele não é só para você descansar. O sono é durante o sono que você faz o reparo e o restauro do corpo. Não é só do aparelho fonador. Só que se você for comer e dormir, o organismo vai trabalhar para fazer a digestão. Não vai ter tempo para restaurar o que é necessário. Daí a importância, não pode comer, tem que esperar pelo menos umas 3 horas para ir dormir. Primeiro, você já não vai dar o trabalho para fazer a digestão. Segundo, que você não vai aumentar o refluxo do paciente. Às vezes eu até peço para eles colocarem uns 15 centímetros na cabeceira da cama para elevar e ajudar. Agora, o mais importante depende do paciente. Ele vai ter que tomar esses cuidados. Eu não vou comer. Mas eu chego em cima da hora, morto de fome do trabalho, e eu como e vou dormir. Eu falei, leva uma quentinha para o teu trabalho, dê uma paradinha, come, volta para o trabalho. Quando você chegar em casa, toma banho e dorme. Não é tão fácil assim. Além do álcool, tem algum inimigo na alimentação da voz? Algum inimigo? Tem, eu ainda acho que é você comer com líquido. Exemplo, uma comida muito salgada interfere na voz? Salgada nem tanto, porque a salgada, ela faz a retenção hídrica. Se você for hipertenso, você vai piorar. Certo. Tá? A apimentada pode ser, né? Você vai piorar o refluxo, certo. Sem sombra de dúvida que vai. Comer muito rápido. A gente está numa sociedade muito estressante, está todo mundo estressado, perfeito, correndo muito. Perfeito. Há uma mudança, inclusive, trabalhista para se reduzir o tempo de... Como é que fica essa questão da digestão rápida? Olha, porque na boca a gente tem enzimas que você já começa o processo de digestão na boca. Certo. Então já vai o alimento meio que preparado para o estômago. Se você come muito rápido, não deu tempo nem para você preparar. Às vezes a gente até pergunta, deu para sentir o gosto do alimento? Mas chega naquela questão que o pessoal colocou de 36 mastigações, não? Não, comer devagar, assim, não precisa ter pressa. Não precisa calcular, né? Não mastigam, né? 35, engolem. Hoje em mal, dia né? as pessoas não mastigam, elas engolem. Mas também não precisa entrar na neuro, né? De 35 mordidos. Não, errei dessa vez. O estresse é outra coisa que agrava, porque com estresse você libera cortisol, adrenalina e o ácido clorídrico. Então piora o refluxo. Piorando o refluxo, você piora a garganta. Quando a gente tem falado de alguns cuidados da voz, eu fico vendo algumas, não sei se você concorda, muito próximo da nutricionista, no sentido não técnico do trabalho, mas exemplo, você vai, beba água, né?
cuide da alimentação. Essa questão da alimentação, esse cuidado da alimentação, da regra de quando comer, do que comer, das ações que deve fazer, mostra o quanto estão integrados todas as áreas, né? Estão integradas. No mundo de hoje, como você falou, esse corre-corre, né? Olha, é uma coisa que eu brinco muito, que eu não sei quem foi que ensinou pra gente, mas não sei você que é mais novinho, mas eu aprendi que você é dividido em 3 partes, cabeça, tronco e membros. Certo. Que doideira é essa, né? E a medicina ainda dividiu em olho, ouvido, nariz, garganta, coração, né? Nós somos integrados, não tem como você separar uma coisa da outra. Não tem. Não tem. Se você tiver com a unha encravada, você não dorme direito. A unha encravada. Porque Então, a voz, ela não só é isso aqui, como ela já falou, né? Começa pelo ar que sai dos pulmões, de toda a musculatura respiratória, né? Se você come muito, como é que Você tem o dificuldade. seu diafragma vai trabalhar bem com aquele estômago muito cheio, né? Como é que você vai conseguir ter esse suporte respiratório que a gente estava falando aqui? Vai estar tudo muito complicado e precisa ter essa saúde toda vocal, né? Porque não é só isso. Mas aí me explica, envolve postura? Sim. Por que envolve postura? A postura é fundamental. Se você não tem uma boa postura, você não vai ter uma boa respiração. Você não vai ter um bom controle de cabeça para essa voz. Essa voz, ela é fundamental. A postura, começa pela postura, depois a respiração e depois a fonação. Você observa se a gente fica assim, ó, você apertou o diafragma. Isso. Você dá uma espichadinha, você respira melhor e aí você melhora, inclusive, a fonação, o aparelho fonador. Você tá assim, você vê muita gente assim, né? E eu não sei se você prestou atenção já, Eliette, mas muita gente, muito disfônico, pessoas que têm rouquidão, eles usam essa postura de voz para falar. Verdade. Por quê? Mas isso é inconsciente, né? Porque assim é como a corda vocal ela termina fechando, né? Melhor, mas em compensação você gera um esforço tremendo para falar. Então fecha melhor, mas Mas você contrai, você traumatiza mais. Então o rouco geralmente ele tem essa postura para falar, né? Aqui, então o ideal é essa assim para cantar, né? Então tem cantores que cantam com essa força toda, que levanta a cabeça para dar um som agudo. Muitas vezes, às vezes chega no consultório, mas para dar o agudo não tem que afastar o microfone, não tem que fazer isso, né? Então as pessoas fazem isso já inconsciente, né? Então, certo? Até para dar um agudo com a cabeça um pouco mais baixa, para você deixar a garganta livre. Você já viu a Beyoncé cantando? Ela é muito esbelta. Coisa mais linda. E o Pavarotti, né? Aquela postura toda, né? Então ele dá aquele agudo todo e não mexe nem sequer, né? Não eleva a cabeça. Do mesmo jeito que tem a postura, a gente já falou de esporte ajuda, né? Ajuda. Exercícios aeróbios ou também os anaeróbios? Olha, pegar muito peso ajuda nesse Eu oriento sentido. muito, porque assim, a gente está falando só em voz agora, mas no consultório chega muita gente com muito problema de osteoporose. Então eu sempre oriento a fazer musculação. Certo. Porque com a musculação você melhora a massa magra e massa óssea. Certo. Então você melhora a osteoporose. Certo. E é só isso? Não, a musculação você libera a miocina, que melhora a saúde como um todo. Aquelas dores articulares que você teria, você melhora usando a musculação, por conta da liberação. Então, fazer atividade física, ter uma alimentação saudável, não tenha dúvida que você vai melhorar a sua saúde. A postura exatamente, toda, né? E o aparelho fonador. A musculação é muito bom também, mas assim, acho que ele está falando o exagero, né? Então eu tinha um paciente que ele, toda vez que ia pegar o peso, ele é professor de educação física, então ia pegar um peso, ele fazia... né? Você tem esportistas que usam também a voz como isso. Então, no momento reforço, que você pega o peso, também. a sua corda vocal, ela se contrai, né? Se você pega um peso, a corda vocal contrai na hora. E nesse momento, você vocalizar, isso aí é doideira. É um suicídio, né? Os tenistas, principalmente, eles... O Gustavo dava né? aquele Quando gritinho. você Mas primeiro ele fechava um pouquinho a garganta, depois é que dava, né? Acho que... E é meio que provado, né, que esse grito ganha um pouco de potência em termos de... Eu acho que é um incentivo, né? Ganha, talvez, o tenista, né? Sim, o tenista. O que faz musculação, se fizer isso, a corda vocal... Porque assim, por que o que levanta muito peso? Para você ter o ar preso aqui, a laringe fecha. Aí você fechou, mal abriu, você já quer berrar de novo?
Ela não vai aguentar. Não aguenta. Ao mesmo tempo, se você tem um reforço, um fortalecimento, na verdade, muscular no abdômen, um abdominal, por exemplo, você tem uma Isso, possibilidade com maior certeza. de controlar essa Tem, questão tem, sim. de respiração, né? E questão de respiração também, a questão odontológica, a questão de nariz, se está obstruído, se não está obstruído, quanto isso interfere nessa parte? Se você está com o nariz cabeça. obstruído, quem faz a filtração do ar é o nariz. Certo. Se seu nariz está obstruído por uma hipertrofia de corneto, ou por um desvio de septo, ou porque está com edema, ou porque você está com uma sinusite ou com uma gripe, o que é que vai acontecer? Você vai respirar pela boca. Só que quem tem que fazer a filtração do ar é o nariz. Se está por algum motivo, está com problema, a garganta vai sofrer. Quando é num processo gripal, é rápido, é temporário, uns 2, 3, no máximo uma semana. Mas tem gente que tem desvio de septo, está o tempo todo respirando. Tem os alérgicos também, E não tem tem? os alérgicos. Eles sofrem bastante também Sim, nesse sentido. tem muita Então, alérgico, nesse muito período que você está numa crise alérgica ou que você está gripado, o ideal é que você não use a voz profissionalmente, né? Então, se usa, poupar mais, né? Tem pessoas que em crises alérgicas continuam a cantar, a fazer show. Então, isso... Um professor tem como fazer isso? Tem como substituir alguma atividade, ao invés de estar dando aula na frente, fazer grupos de trabalho, fazer um trabalho, né? Usar o microfone, poupar a voz mais, né? Falar menos. Então, nesse período, deve repousar mais a voz. Seria o perfeito, né? Mas dificilmente você consegue um professor com jeitinho, de ensino, né? Fundamental, público. É difícil. Hoje, mas serve uma semana como essa para poder conscientizar. E como é que tem sido a recepção? Olha, eu acho que é bom essa divulgação aqui, vale muito a pena, porque depois de uma matéria que foi feita numa outra emissora, engraçado, com menos de meia hora já apareceram pessoas, né? Então, quem sabe se daqui para amanhã, porque tudo bem que a gente abriu 10 horas, o shopping horário de funcionamento é 10 horas, então as pessoas olhavam, assim, é engraçado que olhavam com medo, sabe? Que tem gente que você sabe que tem medo de médico, né? Então, quando, sei lá, avaliação da voz, ficam com medo. E é muito engraçado como olha, mas assim mesmo, assim, ó, olha com medo. A gente está indo para mais um intervalo, eu estou aqui com a doutora Eliette Inácio, com a doutora Gabriela Sóstenes, está indo para um breve intervalo, a gente volta já. Precisamos defender os corais da Amazônia, um paraíso frágil que não existe em nenhum outro lugar do mundo. Precisamos defender os corais. Da ganância das petrolíferas, do derramamento de óleo, Da ameaça de uma tragédia anunciada. Diga não a esse absurdo em defendaoscorais.org E faça a diferença. Assine a petição. Somos pelos corais da Amazônia, somos Greenpeace. As drogas são uma armadilha. Você sabe disso. Seu filho não. Converse com ele. O diálogo é a melhor forma de afastar o perigo das drogas. O dinheiro gasto para coletar o excesso de lixo poderia ser usado para construir hospitais. O desperdício de água e luz gera gastos que poderiam ser revertidos para as escolas. Para construir um lugar melhor, o primeiro gesto está em suas mãos. Seu consumo transforma o mundo. Instituto Acatu, pelo consumo consciente. O que é urgente para você? Para muitas famílias, a prioridade é ter o que comer. Porque eu não estou comendo quase, eu como bem pouco. Fico muito feliz, né, que nós recebemos essa cesta e vamos se alimentar com ela. Quando a LBV chamar, diga sim.
Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com Gabriela Sóstenes, com Eliette Inácio. Estamos aqui falando sobre a Semana Nacional da Voz. A gente falava de alimentação. Como é que reage a voz a bebidas como cafeína, como refrigerantes? Tem reação? Tem, no sentido que essas bebidas, as bebidas gaseificadas, o café, o chocolate, você vai piorar o refluxo. Certo. Então a garganta vai sofrer por conta disso. Tem alguns alimentos lácteos que eu também tiro, queijo, alguns tipos de queijo, o leite, bebidas lácteas é bom tirar porque dificulta um pouco o processo de digestão. Então tem que ser, principalmente, não é que você vai tirar para o resto da vida, mas o paciente chegou bem agredido à laringe, eu tiro um monte de coisa por uns 3 a 6 meses. Geralmente também comidas e bebidas gordurosas, comida gordurosa também não... Porque é difícil de digestão. Né? A fritura, que o povo usa muito, alimento frito, tal fast food, chega e vai numa lanchonete, coxinha, pastel. Mas o açúcar chega a ser um problema nesse sentido? O açúcar, na verdade, faz mal para qualquer um. Para tudo. É um veneno, já disse. Né? É um veneno. Para mim, eu acho que esse pozinho branco, açúcar, cocaína, isso é tudo ruim. A gente também tem falado de além dos alimentos gordurosos, você tem uma série de óbvias agressões com álcool, drogas, cigarro. Tudo isso causa um grande transtorno. Eu imagino que tem algo que seja irreversível em termos de voz? Sim, se for do refluxo, você trata, o paciente fica bom. Agora, tem muitos pacientes que querem ficar eternamente dependentes desses óis da vida, esses remédios que se utiliza, que a gente chama inibidor de bomba de prótons, que é para diminuir a liberação do ácido clorídrico. Só que eu falo para os meus pacientes que Deus não botou um ácido no estômago para o humano inventar os óis da vida. Você pode até usar esses óis da vida, não é nome da substância mesmo, certo. Tá? Esse, qualquer um ol, pantoprazol, omeprazol, esomeprazol, todos eles vão diminuir a produção, às vezes até zerar a produção de ácido clorídrico, ou seja, se você tinha um pH de 1,8, você passa para 6,3. Se você tem um pH ácido, foi colocado para digerir os alimentos. Então, na hora que você passa muito tempo com pH alcalino, você vai dificultar a quebra das proteínas, de algumas proteínas. E a pessoa fica desnutrida, porque tem muita coisa que ela não absorve. Então, sabe que tem problema por erro alimentar, se você não tomar consciência que você que tem que melhorar, não adianta o médico dizer você evita, porque eu imprimo e dou para o meu paciente. Não pode isso, isso, isso. Às vezes tem uma vez que ele colocou, evitar eu posso de vez em quando? Porque tem evitar. Então esse evitar eu posso de vez em quando. Então ele fica difícil. A gente falou dos maus alimentos, mas tem os bons alimentos? Tem. Você comer, por exemplo, legumes, frutas, são bons alimentos. Por exemplo, carnes magras, mel, própolis, tem isso? Olha, ou isso daí é uma criação também? Não, o própolis, eu só peço para a pessoa que for comprar, mas eu passo alguns tipos de própolis que ele não tem álcool na composição. Porque o álcool é aquela velha história, você vai desidratar. Mas o própolis sim melhora, sem dúvida. E o mel tem o própolis, tá? Então, aí eu não tenho... Tem algo que vocês recomendem andar numa bolsa? Tipo, olha, isso daí você use, além da água, obviamente, use bem, coma bastante. Para o alérgico, eu acho que sempre está umidificando esse nariz. Se você é um respirador oral, se você vive com o nariz o tempo todo obstruído, né? Então, lavar sempre com soro fisiológico, principalmente antes do uso profissional da voz. Ter uma alimentação saudável, né? Então, você não pode, a gente precisa de uma respiração boa e tudo, então você não pode comer uma comida pesada antes de usar a voz profissionalmente, né? Então, a ideia é 2 horas antes de um show, antes de dar aula, antes do uso profissional. Tem remédio, algum tipo de fórmula que, por favor, evitem em termos de voz? Alguma coisa que agrida muito? Por exemplo, no caso, você tem, eu acho que o antialérgico seja favorável, mas tem algo que... Não? Porque o antialérgico, ele resseca você.
Né? Se ele vai retirar esse muco que está no teu nariz, ele vai ressecar. Você seja, tem que exige aumentar a uma quantidade de água. Tá? Então, assim, não, vou tirar um antialérgico de um alérgico, ele não vai dormir, porque ele não respira. Tá? Então, a gente usa por um período também, não tem problema em mandar ele aumentar às vezes tomam a vida inteira, resto da né? vida. Não faz o controle com o otorrino como deveria, aquele tratamento certinho. O ideal é que faça o tratamento bem... Então quem toma um antialérgico, no momento que estiver se cuidando, hidratar mais ainda. Hidratar mais, tanto oral, né, como soro fisiológico, nebulização com soro fisiológico. Em termos de voz, existe alguma doença irreversível, algo que tipo você pode perder algo, uma lesão? O cigarro é o maior vilão, né? Então o fumante, ele gera consequências, né? Quem fuma gera consequências na laringe, que realmente são bem, né? Deixa... O que vai acontecer? Muitas vezes, você fazer uma laringectomia, ou seja, você retirar esse órgão, né? Que poderia, o nosso objetivo aqui é exatamente que as pessoas procurem uma ajuda, porque 90% tem chance de você reverter. Se você demora um pouco mais, vai de 30% a 40%, diminui muito. E se você não cuidar, e aí sim você vai ter dificuldade respiratória, porque a laringe não é só um órgão fonador. Ela é um órgão responsável pela respiração. Então, se você está com um tumor, você inevitavelmente, esse tumor crescendo, você vai morrer. Você já imagina com o cérebro bom, o corpo bom, mas isso aqui ruim? Que sofrimento não é para uma pessoa dessa? Então, sim, tem algumas coisas que elas são irreversíveis nesse sentido. Acaba fazendo traqueostomia, fazendo rádio. Olha, é um sofrimento. O que vocês acham de sprays, pastilhas? Depende das pastilhinhas. Eu acho que para dar um alívio é interessante. Uma pessoa que viva à base de house, de drops, não, eu não gosto. Eu acho que isso queima a garganta. Queima, anestesia, né, muitas vezes. Você dá um alívio. Essas pastilhas de gengibre, pastilhas de, se for própolis mesmo. Mas se a pessoa tiver com alguma inflamação, sim, né, não é para dar, porque está irritada. A garganta, não a voz. Tem pessoas que têm um hábito de usar pastilha, né? Principalmente profissional da voz. Está sempre com a pastilha. Algo na boca. Essa anestesia, ela provoca o quê? Você perde o controle meio que da voz, né? Então, se você usar uma pastilha dessa, que é anestesia, assim, que deixa... Então, a tendência é você fazer mais esforço e não perceber, forçar, né? E tem a sem questão contar que também... se engasgar, porque você perde muito, porque você sabe que é tudo juntinho, o esôfago e laringe é tudo juntinho, né? E faz uma coisa cruzada. Se você está com aquelas pastilhinhas que tem anestésico, aí às vezes o paciente que tem muita gente que está aqui, está olhando, assistindo TV e está comendo. Sim. Esse cruzamento você não está sentindo porque está anestesiado, porque tem terminações nervosas na garganta que diz, o caminho é esse. Mas se está anestesiado, se engasga. Então é muito perigoso. Idoso, né? Porque não tem. Hormônios interferem? Sim, uma pessoa que está no auge dos hormônios tem uma qualidade de vida extraordinária. Se você está com os hormônios lá para baixo, a qualidade de vida também vai lá para baixo. Mas quando há uma diminuição do hormônio, qual o impacto disso na voz? Tem na fase da muda vocal, né, que o homem, né, passa 13, 14 anos, que ele tem uma mudança grande na voz. O que é que acontece nesse aparelho? Isso, a laringe ela cresce, não é? A voz, ela no homem cai mais ou menos 1/8. Então ele falava em 200 Hz, 220, começa a falar em 100 e poucos Hz o homem. E às vezes demora um pouco esse processo de muda vocal. Demora um pouco, e aí tem que avaliar, o otorrino avaliar, fazer a avaliação hormonal para ver se está tudo ok. E se houver necessidade, para fonoaudiologia, para... Tem casos, exemplo, que uma criança que já chega numa adolescência e não adquire essa voz? Sim, tem muitos que a gente chama muda vocal incompleta, né? Ou então, às vezes, que não conseguiu chegar à voz masculina, ou às vezes não conseguiu chegar passou demais, né? A menina que não ficou com a voz de menino, ficou com a voz masculina. Então também tem um contrário. A gente tem até exemplo, pelo menos me dá essa impressão, não sei como isso se dá cientificamente, mas exemplo, uma pessoa que use
anabolizantes, ela tem uma mudança. Sim, agora na voz. tá A na mulher moda, se né? masculiniza. Não é isso? Aí verdade. perde muito, deixa a voz muito grave. O que é que esses hormônios ou essa interferência química faz na voz também? Ela Olha, aumenta nesse a Gabi sentido? falou com relação à história da muda, né, Sim. do adolescente, Sim. que ele deixa de ser menino para ser um adolescente. O adolescente é quase um homem, né? Tem um corpo. Então, quando você começa a usar hormônio anabolizante, a mulher, ela vai ficar com a laringe espessada, a prega vocal espessada. Então, ela vai falar feito homem. Certo. Primeira coisa, o pescoço engrossa. Aumenta a massa muscular. É muito interessante. Você percebe pela voz que a pessoa está usando. Isso. Não é o hormônio bioidêntico, o anabolizante. Porque você pode usar a testosterona e você não fica com voz. Você não muda a sua voz. Mas às vezes A as voz pessoas passam da muda conta, só pelo né? exercício físico? Pelo exercício Só, físico. exemplo, mudou a voz, ela está com uma voz Não, mais grave. mais masculina, digamos assim. Não. Só ela está malhando muito. Não, pode ir atrás. Não. Pode ficar rouco, no caso, se fazer o exercício físico fazendo esforço de voz. Mas deixar a voz grave ou fina, não. Pelo exercício, não Agora, acontece. tem uma coisa que tem paciente que tem já um homem, né, já deveria estar com a laringe masculinizada e tem uma voz muito fina. Aí a gente manda para fazer a estética vocal. Entendeu? Manda para o fono, isso não é com o otorrino, a gente encaminha para fono para fazer a estética vocal. Né? Mas o suplemento, exemplo, o suplemento aquele vitamínico, suplemento, não. É uma questão Quer dizer, você tem que saber a origem. Porque existe alguns suplementos que têm, inclusive, muita cafeína na composição. Cafeína engrossa a voz? Não, mas você piora o refluxo, você deixa a voz pouca. Ele está falando se é possível o suplemento deixar a voz grave, não. Mas essa masculinização de uma voz feminina por uma química, ela traz danos? Sim, a corda vocal fica bem edemaciada. Edemaciada, espessa. Você masculiniza esse órgão. Quando você envelhece, também a voz, inclusive, por uma questão, por uma mudança. O que acontece nessa voz? O que acontece é o seguinte, né? Aquela história, o auge dos hormônios é extraordinário, que o auge dos hormônios é por volta dos 30 anos. Querendo ou não, depois dos 30 anos é uma queda metabólica dos hormônios, infelizmente. Certo. Então, não sei você, mas eu acho que nós três aqui já estamos em declínio hormonal. Com certeza. Então, o idoso, ele tem um declínio hormonal. Então, a qualidade vocal dele não tem um bom alcance. Você não precisa nem olhar para trás quando o idoso está falando. Você identifica que é um idoso que está falando. Atrofia muscular, como a gente tem em todo o corpo. Mas né? há então, uma recomendação de reposição hormonal nesse sentido? Depende, né? Para melhorar a voz? Não, eu prefiro mandar para fono. A fonoaudiologia. Eu prefiro mandar para fono. Como a fono trabalha a corda vocal são 2 músculos, né? Então, assim como o corpo da gente, quando a gente mandar para musculação, né? Musculação, na fono. os exercícios, exato. A gente vai para mais um intervalo. Vou querer falar sobre como fazer esse trabalho muscular para melhorar a voz. A gente vai para o intervalo, volta já. A hipertensão arterial é uma doença que age em silêncio e pode matar. Não deixe que ela faça isso com a sua vida. Você vai ficar aí parado? Dê o primeiro passo para mudar essa história. Exercite-se. Você vai descobrir que a vida com pressão sob controle pode ter mais tempero. Mas não se esqueça, modere no sal. E na dúvida, consulte o seu médico. Santa Casa de Misericórdia de Maceió, em defesa da vida. Cidadania, é isso que a gente precisa para que nossos direitos sejam respeitados e garantidos. Assim, se você comprou um produto com defeito que não possui peça para reposição ou necessita se informar sobre garantia, seja consciente. É fácil como movimentar um dedo. Entre no portal IDEC e saiba mais sobre seus direitos. IDEC, cidadania se conquista. Eu fiz o teste ASE porque eu quero ser mãe. Mulheres, se liguem e peçam o teste HIV na gravidez. Em qualquer unidade de saúde pública você faz esse teste gratuito. Se der negativo, eu vou continuar me prevenindo, o meu estilo de vida está ótimo. Se der positivo,
O quanto mais rápido eu souber, melhor para mim, que eu vou ter uma qualidade de vida melhor e vou poder me cuidar. A melhor forma de você se prevenir realmente contra o HIV é usando camisinha. Previna-se sempre. Tenho 22 anos e sou mãe de 4 filhos. E perdi mais 2. O primeiro eu tive com 13 anos. Foi muito difícil. Quer dizer, ainda é muito difícil criar tanto filho. Eu nem sei se a minha vida podia ter sido diferente. Nem deu tempo de saber. Se cuide. Filho não é brincadeira. Política Nacional de Planejamento Familiar. Ministério da Saúde. Brasil. Um país de todos. Voltamos com o último bloco do programa Ponto de Vista. Estou aqui com a doutora Gabriela Sóstenes e com a doutora Eliette Inácio. E estamos aqui falando da Semana Nacional da Voz. Semana que começou nesta segunda-feira, vai até sexta. Só para reforçar para quem chegou agora ao programa, hoje, na segunda-feira, no Maceió Shopping, no dia de 10 às 10 horas da noite, não é isso? Às 8, né? Isso. Às 20. Na quarta-feira, das 8 às 16, certo? Também tem na Praça Deodoro, também tem em vários locais do estado, principalmente Arapiraca, não é isso? Arapiraca, e aqui o posto é o Pan Bebedouro. O Pan Bebedouro. A gente falava da voz, há uma necessidade também de se fazer uma musculação dessa voz. O que é a musculação da voz? Existe exercício para fazer essa voz ficar melhor? Lógico, existe vários, né? A gente chama, muitos colegas que chamam os atletas da voz, né? Então, o profissional da voz, ele deve malhar as cordas vocais, né? Assim como deve cuidar do seu instrumento de trabalho. Então, os exercícios ajudam a fortalecer esse músculo, né? Mas a melhorar o tônus, longo, tem a alongar. tempo? Exemplo, um profissional da voz, ele precisa com fazer isso diariamente, ele pode uma hora, aquecer a voz, 5 minutos, até 3. Né? Então, são exercícios, através de sons, que você consegue ganhar ter uma melhor resistência vocal, uma melhor voz, né? O tônus da prega vocal fica bem melhor, melhora o fechamento glótico, melhora a onda mucosa. Então, você falou em alongamento, é alongamento e realmente fortalecimento? Alongamento da corda vocal, os exercícios de alongamento, né? Porque são músculos, são 2 músculos e que precisa ter todo esse trabalho. Principalmente, como a gente estava falando no outro bloco, o idoso, né? Que perde a musculatura, que atrofia, perde tecido. Então, é muito bom para o idoso, né? Porque ele ganha essa potência vocal, esse brilho mais na voz que ele perde com a idade. Alguns músculos estão à vista, doutora. Dá para ver. Como é que se vê a corda vocal para nós? Só através do exame da vídeo. A videolaringoscopia rígida ou a flexível. Mas voltando para o idoso, o idoso também com atrofia muscular, porque a gente tem o músculo tireoaritenoideu, que qualquer músculo do idoso, ele quase... Alguns idosos, eu digo isso para minha mãe, tem 90 anos, é meio... Até brinquei, ela agora está fazendo exercício, ela está seguindo, né? Porque ela estava meio sarcopênica, ou seja, quase sem músculo. Falei, mãe, desse jeito não dá, a senhora não vai nem conseguir se sustentar em pé. Se perder o equilíbrio, vai cair. Então, por isso acontece a mesma coisa. Se você tem músculo grande, essa atrofia muscular, você tem da laringe também. Mas é só atrofia muscular? O idoso, você sabe que ele perde muita água. Ele é levemente desidratado, ele não gosta de beber água. E o que é um músculo que tem uma leve camadinha chamada mucosa que ela precisa estar hidratada para vibrar. Se ela não estiver hidratada para vibrar, vem a rouquidão e aquela perda de força de voz que o idoso tem. Então ele precisa trabalhar a voz e ele precisa tomar muita água. A mamãe, eu passei um monte de suplemento para ela, são quase 10 cápsulas que ela toma por dia, ela obrigatoriamente vai ter que tomar água para tomar os comprimidos. Resolvi o problema dela. Resolvi. Mas você vê que tem muitos cantores, né? Por exemplo, a Bibi Ferreira, ela tem 90 e poucos anos, ela faz um show de 1 hora e não fica rouca. É verdade. Né? Então, porque ela trabalhou essa voz. É diferente um cantor, por exemplo, de uma pessoa que não canta. Então, essa pessoa que não canta,
possivelmente, né, e se não malha, e se não faz nenhuma atividade física, ela vai ter uma atrofia maior do que aquele que exercita a voz, que é um profissional da voz, um jornalista, um cantor, um ator. Essas pessoas, elas conseguem ter uma longevidade vocal maior. Semana Nacional da Voz tem a sociedade, tem a associação. Queria que você reforçasse quem está organizando, quem são os parceiros. O início, vamos supor assim, como é a 20ª semana, certo. Então isso tudo começou pela Associação Brasileira de Otorrino, depois teve a Academia Brasileira de Laringologia e Voz e a Sociedade Brasileira de Câncer de Cabeça e Pescoço, né? Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Então eles tiveram essa iniciativa já há muito tempo, já há 20 anos, né? E continua com essa parceria. Então eu acho isso extremamente importante, porque isso é uma, vamos dizer assim, uma responsabilidade social, tanto das sociedades, das instituições, dos médicos e das fonos, e eu acho que esse apoio de vocês aqui para que a gente divulgue, para alertar a população a procurar os pontos que a gente está orientando o que fazer para cuidar da voz, está lá no Shopping Maceió, vai estar lá no PAN Bebedouro e em Arapiraca no Park Shop lá de Arapiraca. Acho que vale muito a pena, fiquem alerta. Rouquidão com mais de 15 dias, dificuldade para engolir, e engasgos e pigarro, procurar um médico, se não, pelo menos passa lá para tirar as dúvidas e a gente orientar o que fazer. Independente disso, a prevenção, eu acho que o bom remédio. Costume é ir pelo menos ao otorrino e se cuidar da voz, pelo menos o quê? Uma vez por ano? Uma vez por ano, né? Não chegar no médico é o suficiente? A não ser profissional da voz. Eu acho que tem que ir com mais frequência para a gente fazer. No caso de um profissional da voz, um professor, um jornalista, um cantor, ele deve ir com que frequência? Olha, o ideal é a gente recomenda pelo menos a cada 4 meses fazer o exame. Porque a gente precisa avaliar se você está usando bem ou não o seu aparelho de trabalho. Certo. O seu órgão de trabalho, o seu aparelho de trabalho é a laringe. Então, a laringe, como a gente falou, né? Tem todo o trato respiratório, né? Toda essa parte daqui, ela é um aparelho fonador. Não é só a voz. Entendeu? Não é só a laringe. É muito difícil uma pessoa também que não tenha nada. Então, até a questão do ouvido, né? Por exemplo, tem calo vocal, tem nódulos vocais que a pessoa carrega durante muito tempo? Não, o calo vocal, que é o nódulo vocal, se você ajusta orienta ele com relação ao repouso de voz, ou como impostar corretamente a voz, ou a alimentação que tem que fazer, ou os cuidados para não falar num ambiente barulhento. Ele melhora, na grande maioria das vezes, ele regride esse nódulo e esse pólipo hemorrágico por um grito, entendeu? Regride, sim. Agora, se não tratar... Pode complicar. Pode. Quero agradecer bastante pelas orientações, deixar o programa TV Assembleia sempre à disposição de vocês. Tá bom? Obrigada. A gente agradece também a você pela audiência, espero uma próxima oportunidade. Até mais.